Olá, meus amigos, passando aqui para deixar um testemunho impactante e ao mesmo tempo divertido. Vou contar para você uma história que aconteceu comigo e ela é verídica, tá? Estava eu, na cidade de São Paulo e estava retornando, na verdade, para minha casa e fui até a rodoviária ali no Tietê e me ofereceram ali um transporte que estaria saindo para cá e aceitei, irmãos? Ali era um ônibus que trabalha de maneira clandestina, mas nós não tínhamos muitas informações e eu vi ali a facilidade, de acesso e depois para vir embora ficaria mais rápido, então eu aceitei. Ok. Entrando no ônibus, eu notei que ele estava já lotado, Tinha apenas 2 lugares vazios. Eu fui até o fundo do ônibus, sentei naquele lugar que estava vazio e ao meu lado ficou mais um lugar vazio, que estava desocupado. E o ônibus então iniciou ali o seu destino. Aproximadamente 10 quilômetros depois ele parou e entrou algumas pessoas. Dentre essas pessoas, um homem que aparentava estar muito embriagado. E eu estava ali sentado, imaginei que ele ia vir e ia sentar ao meu lado. Tudo bem? Até aí, tranquilo. E ele veio e fez exatamente o que eu havia pensado. Sentou do meu lado e iniciou ali uma tamanha conversa, meus amados, e ele não parava de falar, e de falar, e de falar. E eu, na verdade, estava me sentindo um pouco incomodado, porque ele estava já atrapalhando não somente a mim, que estava do lado dele, como também as demais pessoas que estavam ali utilizando desse transporte. Mas só que dentro de mim, no meu espírito, o Espírito de Deus falou para eu falar de Jesus para ele, para eu aproveitar aquela viagem e então pregar para ele. E eu relutei, eu disse para o Senhor, não, porque ele não vai entender nada, ele está embriagado, que adianta eu falar da palavra de Deus para ele, se ele não vai nem sequer entender, então não vou falar. E fiz isso, e meu coração começou a arder. E para que ele então deixasse de falar comigo durante a viagem, porque ainda faltava mais ou menos uns 100 quilômetros, então eu ia ter que aturar aquele homem falando mais 100 quilômetros, eu decidi então fazer o seguinte, me veio na cabeça, vou fingir que estou dormindo e vou então até lá fingindo que estou dormindo, para que ele então não fale mais comigo. Talvez assim ele respeite aí o meu período de descanso e pare de falar comigo. E aconteceu exatamente isso. Quando eu virei, dei uma inclinada na cabeça, fingi que estava dormindo. E aí eu até notei que ele comentou com alguns que estavam do lado, ele dizia assim, ó, e ali naquele momento eu falei, graças a Deus, me senti livre, daquele homem, mas lá dentro do meu espírito algo me incomodava. O Espírito Santo de Deus estava ali como se estivesse cobrando de mim, para eu falar de Jesus para aquele homem bêbado. Porém eu relutei, eu resisti, e quando nós entramos ali na cidade de Campinas, próximo ali ao aeroporto, esse ônibus parou, eu notei que ele estava se levantando para ir embora. Então eu ali já imaginando que poderia voltar, novamente, parar de fingir, eu dei aquelas mexidas e interessante que logo em seguida ele se levantou, mas ele deu alguns passos para ir embora. Depois ele não aguentou, ele voltou, parou de frente comigo e ele disse assim, campeão, posso te falar uma coisa? E eu disse,
Vai saber o que ele vai dizer, né? Mas pode. Ele disse assim: promete para mim que quando você descer desse ônibus, você vai procurar uma igreja evangélica e vai aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aquilo foi um baque para mim, né? Porque eu senti ali que era como se Deus estivesse ali dando uma bofetada na minha cara. Porque eu tive que então, quando eu resisti de pregar para ele, ele então pregou para mim. E eu fiquei muito irado porque eu me senti confrontado, mas eu entendi, né, irmãos, ali o que o Espírito Santo de Deus estava esperando de mim. Mas eu não fiz e por isso eu saí daquele ônibus depois ali envergonhado. Portanto, moral da história, quando Deus falar ao seu coração, quando o Espírito Santo mover você para falar do amor de Jesus, fale, não importa a quem quer que seja, não importa a condição que essa pessoa esteja. Apenas faça aquilo que Deus mandar você fazer. Amém? Deus abençoe, foi um prazer compartilhar esse testemunho com cada um de vocês. Um grande abraço, Pastor André.